2. Primeira carta de João, capítulo 2, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós iremos ler versículos 15 ao versículo 17. Vamos dar uma pequena relembrada sobre a diferença entre os dons espirituais e o fruto do Espírito, e daremos sequência ao assunto de uma forma mais detalhada, e traremos outro ponto também, permitindo Deus. Amém, amados? Assim está escrito, 1 João 2,15: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16: Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Versículo 17 nos diz: Ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, amados? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amado Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em cuja presença mais uma vez nos colocamos. Aqui estou e aqui estamos, ó Pai, no nome de teu Filho amado Jesus, e somos gratos ao Pai pela semana que o Senhor tem nos dado, por cada segundo que vivemos, cada dia, cada momento, até chegarmos nessa noite, nesse santuário, ó Deus, tendo como objetivo adorar o teu nome, tendo como objetivo exaltá-lo, tendo como objetivo, ó Deus, aprender mais e mais de ti. Ó Deus, te peço mais uma vez, nos aceite diante da tua presença, perdoe os nossos pecados, perdoe os meus pecados, ó Deus, nos conceda a ação do Espírito Santo, para que no agido mesmo, ó Deus, possamos compreender mais a tua palavra e também caminharmos até o final de nossa história nessa terra. Fique conosco, ó Deus, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Sentem, por favor. Bem, amados, mais uma vez, a paz do Senhor. Amém. Amém? Irmãos, a gente tem hoje aqui, e mais aqui que vem para terminar o mês, e depois só o mês de dezembro, ver aqui conforme for, para manter os nossos cultos dessa forma que é. Terça, ou seja, quarta lá em Carolina, e quinta aqui. Como já falei, ano que vem mudaremos. Então nós vamos mudar um pouco a estrutura de culto, ano que vem, e temos que implementar melhor os pequenos grupos e algumas coisas mais. Amém? Então quero aproveitar bastante esse mês com vocês, e mês que vem, permitindo Deus, vai estudar alguns pontos da palavra de Deus junto com vocês. Bem, amados, nós começamos a falar sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito Santo. Nós compreendemos que os dons espirituais, ele é o agir de Deus em nós e através de nós. Ou seja, Deus pode trabalhar em nossa vida pela manifestação dos dons, tendo como objetivo tanto alcançar a nós mesmos, como alcançar o nosso semelhante. Amém? A nível geral, tanto no sentido de cura, como no sentido de libertação, como no sentido de revelação da palavra. Esses são os dons que Deus concede à igreja. Amém, irmãos? E nós já compreendemos também que esses dons, eles passarão. Passarão por quê? Porque após o final da história, eles não serão mais necessários. Vamos continuar na Bíblia? Vamos lá, texto já lido, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Os irmãos acharam? Amém? Amém. Vamos ver a palavra do Senhor. Vamos lá, o versículo 8, ele diz o seguinte: o amor, juntos, o amor
nunca falha ou jamais acaba. Ok? O texto continua. Mas as profecias serão extintas, aniquiladas, cessarão. As línguas desaparecerão. E o conhecimento? Passará. Ou seja, o conhecimento, por exemplo, que Deus nos dá aqui para estudarmos a palavra, nada mais é do que o processo de libertação pela verdade. Conhecendo a verdade vos libertará. Quando Deus, pela ação do Espírito Santo em nós, na vida de outras pessoas deram ouvido, completar aquilo que Ele tem feito, que é libertar quem dá ouvido, esse dom, ele não mais será necessário. Amém, irmãos? Vamos partir para o outro lado, que é a questão do fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito. Amém? Quando a gente parte por esse lado, então, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos lá, Gálatas 5, 22, só para relembrar. Amanhã é feriado, está todo mundo animado hoje, né? Então a gente vai terminar meia-noite aqui hoje. Eu vi um amém só, então não posso nem pensar em terminar muito tarde. Vamos lá, 5, 22. Quem lê? Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. O versículo seguinte, completando. A humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existem lei. Mas o fruto do Espírito essa expressão o fruto do Espírito, não é fruto do Espírito. Então não há nenhum cristão que pode falar assim: eu produzo amor, mas não tenho paciência. Não tem isso. O amor é paciente. Eu tenho amor, mas não sou manso. Eu tenho amor, mas não tenho domínio próprio. Isso não existe na vida da igreja. Amém, irmãos? Isso não existe. Esse fruto aí é um fruto que não é negado, porque ele não é fruto que é resultado do Tiago, não é resultado de cada um de nós. É o resultado de Deus estar em nós e nós estarmos em Deus. Amém, irmãos? Vamos ler isso? João capítulo 15. Os irmãos acharam? Amém, igreja? Vamos lá, versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Aí ele termina dizendo: tão pouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Ele está dizendo o seguinte: que a árvore frutífera, se o galho não estiver ligado no tronco, o galho não pode produzir fruto, porque a capacidade do galho produzir vem do tronco. E ele diz: se o galho não estiver lá, não produz. Tão pouco nós podemos produzir o fruto do Espírito se não tivermos nele e ele em nós. Então, por favor, irmãos, em plenitude, presta atenção nisso, que nós temos que crescer. Essa palavra é importante para o meu crescimento e para o crescimento de cada um de vocês. Em plenitude, quem são realmente as pessoas espirituais? Quem são? Ainda que eu falasse ainda dos anjos, dos homens, não tivesse amor, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, ainda que eu pegasse todos os meus bens e distribuísse para sustento dos pobres, não tivesse amor, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor. Então, quem são em plenitude as pessoas espirituais? Isso a gente vai caminhar. Por quê? Presta atenção, antes de fechar essa pergunta.
Há um ditado aí fora, um ditado no mundão, ou seja, na sociedade humana, que diz o seguinte: só a árvore frutífera recebe pedradas. Só a árvore frutífera recebe pedradas. Por quê? A árvore que não é frutífera, ela pode produzir madeira, ela pode produzir sombra, mas a frutífera, quando a pessoa não pode pegar, subindo, pegando com um gancho, o que ela faz? Ela desce a pedra. Por causa dos frutos. Guarda isso, tá? Dos frutos da árvore frutífera lá, tá? Trazendo para o campo espiritual, 1 João 4. 1 João 4, você conhece todo o versículo 7. 1 João capítulo 4, versículo 7. Quem lê? 4:7? É. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha bem que diz o versículo. O versículo no coletivo ele fala assim, ó: amados, amem uns aos outros. Ele está falando de uma forma coletiva. Quem ama é o quê? É nascido de Deus e conhece a quem? Olha o versículo seguinte, o 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Então é o seguinte: quem não ama pode até ser religioso, mas não é em plenitude uma pessoa espiritual. Primeiro, porque não conhece a Deus. E o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então quem não ama não conhece e nem é nascido de Deus em plenitude. Amém, irmãos? Isso é a Bíblia que fala, o Senhor não. Então eu tenho que entender o seguinte: eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso conhecer a Bíblia. Se eu não amar vocês, e se vocês não me amarem, se nós não nos amarmos uns aos outros, nós não somos nascidos de Deus e não conhecemos a Deus. Isso não é teoria, irmãos. Isso é vida com Deus. É a vida de Deus em mim. É eu em Deus, Deus em mim. É cada um de nós em Deus, Deus em nós. Amém? Isso é plenitude. Eu posso pensar, meu Deus, estou muito longe disso. Mas se eu não mudar, se eu não me esforçar, eu jamais vou alcançar esse patamar. Então, por que eu falei sobre pedradas? Tá? Por quê? Presta atenção. Existe uma coisa chamada batalha espiritual. Daniel, na sua visão, de uma forma resumida, o que é batalha espiritual? Fala alto, vou te ouvir. Não sabe falar, não? Tem palavras. Fala, Cristiano. Vou te ouvir bem alto, hein? Espera um pouquinho só. Vocês estão ouvindo? Eu preciso te ouvir. Eu acho que é assim. Se a gente não sabe as coisas de Deus que Deus é, a gente não está obedecendo a Ele e a gente não está sendo espiritual. Não, espera um pouquinho só. Quer saber o que é batalha espiritual, não o que é obediência. Então não estamos em obediência. O que é batalha espiritual? Segura um pouquinho aí, segura um pouquinho aí. Calma, já volta aí. Gúcia, o que é batalha espiritual, meu irmão? Batalha espiritual. Bom, se a gente ser espiritual é quando amamos e conhecemos a Deus, então batalha espiritual é isso que nós vivemos hoje em dia. Sem amor ao nosso próximo, sem as espirituais que é a caridade, sem... Segura lá. Fala, Daniel. Bom, poderia
assim, eu vejo por um lado, né, que batalha espiritual poderia ser quando nós temos o dia todo para estudar a Bíblia. Aí nós estamos lá, mas acabamos não estudando, acabamos fazendo coisa mundânea ao invés de ler a Bíblia. E são atitudes erradas, ainda está no campo da batalha, são atitudes erradas. Aí nós lemos e viu? Vamos... Ó, presta atenção, são atitudes erradas. Uma coisa pode levar a outra, você tem um campo da atitude. Eu tenho um dia para estudar, mas não estudo. Eu estou fazendo algo errado. Já conheci assim que é batalha espiritual, para finalizar essa conversa nossa. Deve ser o crente espiritual, o inimigo lutando com as coisas espirituais. Tá bom, vamos caminhar então. Quer falar, Isabel? Você olhou assim, pastor, quer falar? Tá bom, irmão, vamos lá. A batalha espiritual, ela tem um porquê. A gente vai trabalhar primeiro o porquê e quem sabe a semana que vem como que ela acontece. Hoje eu falo um pouco, não dá tempo de falar tudo não, tá bom? A partir de que momento a batalha espiritual acontece? Por que que existe a batalha espiritual? O que é isso exatamente? Vamos lá, primeira coisa importante, Romanos capítulo 5. Romanos 5. Está quase quente hoje. 8. Quem é esse 8? Mas Deus prova seu amor para conosco, ao que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Essa palavra do apóstolo Paulo à igreja em Roma, ela diz isso, ó. Deus prova o amor dele para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós entendemos que esse texto está afirmando que Cristo morreu por todos nós quando estávamos vivendo totalmente em pecado. A igreja, apesar de ser imperfeita ainda, era formada por pessoas que antes viviam totalmente dominada pelo pecado. Amém? Ó, isso é uma pergunta que nós entendemos que é batalha espiritual. Então, quando a pessoa é dominada pelo pecado, não existe batalha espiritual, irmãos. Quando ela é dominada, existe prisão espiritual e não batalha. Quando ela é dominada, ela é escrava do pecado. E essa escravidão ela tem a ver com conhecimento. Paulo diz em Coríntios capítulo 4, versículo 4 da segunda carta, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, quando a pessoa ela é cega, ela é presa, ela é escrava, ela não guerreia espiritualmente. Não há batalha, ela é simplesmente escrava. Ok? Olha o versículo 10. Pode ver. Nós éramos inimigos de Deus. Para um pouquinho, Daniel. E essa frase mais pesada, é mais forte? Nós éramos inimigos de Deus. Para aí um pouquinho. Nós éramos inimigos de Deus. Quando que nós éramos inimigos de Deus? Quando vivíamos em pecado. Quando Paulo está dizendo éramos, ele está falando para uma igreja consciente do que Cristo fez por ela, na morte, a cruz do Calvário, o sacrifício. Amém, irmãos? O resgate. Então esse texto tem a ver com o que está em Romanos capítulo 12. Paulo diz assim, ó, a nossa mente foi transformada. Então, por mais que sejamos imperfeitos, já não estamos mais como estavam as pessoas lá de Romanos capítulo 4, versículo 4. Não estamos cegos de entendimento. Nós éramos inimigos de Deus. Então, se eu sou inimigo de Deus, contra quem eu batalhava inconscientemente? Batalhava contra Deus. Amém? Se eu era inimigo, eu batalhava contra Deus. Por que eu batalhava contra Deus? Num exemplo, uma pessoa que ela cultua ídolos e ela ensina outra pessoa a cultuar, ela não está levando essa pessoa longe de Deus? Só que ela está levando inconscientemente. Essa atitude dela faz ela como uma pessoa inimiga daquilo que Deus quer.
inimiga do próprio Deus. Vamos entender melhor? Abra Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Mais uma vez, esse texto é falado com a igreja, mas vamos entender aí o que está dizendo Tiago 4, versículo 4. Tiago 4, depois de Hebreus. Amém? Tiago 4, 4. Algumas Bíblias começam assim: adúlteras e adúlteros, outras infiéis. Quem termina o versículo aí, por favor? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? E a amizade do mundo? Pode ir. A amizade do mundo é a amizade do mundo, perdão. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se em inimigo de Deus. Olha só a batalha espiritual aí, ó. Qualquer que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Ok? Então presta atenção. Quando nós éramos escravos do pecado, totalmente escravos do pecado, qual era a nossa condição humana? Não que humanamente mudou hoje, tá? Só que nós éramos escravos. Então abra Romanos 8. Presta atenção no que você vai ler. Em Romanos capítulo 8, especialmente no versículo 7, o que está escrito aí? Quem é? A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Para um pouquinho, vê mais alto, por favor. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Ó, a mentalidade da carne, ou a inclinação da carne, é contra a lei de Deus. Ela não se volta à lei de Deus e nem em verdade ela pode ser. Então, quando uma pessoa ela é escrava do pecado, o que ela faz com a lei de Deus? Ela se posiciona contra a lei de Deus. Por que ela se posiciona contra a lei de Deus? Porque ela é dominada em sua mente. Amém, irmãos? Presta atenção nisso. Porque eu estou fazendo esse leque com vocês, porque a gente vai falar o que é batalha espiritual. Então, quando a pessoa ela está lá, escrava do inimigo, o que acontece? Ela é inimiga de Deus, porque ela é cega de entendimento. É assim que nós estávamos. Amém? Amém, irmãos? Assim que nós estávamos. No capítulo 1 do livro de Salmos, o que nós encontramos lá? Salmos capítulo 1. Isabel, você pode ler para nós agora? A Isabel vai ler em alto e bom som. Vai soltar esse vozeirão que ela tem e vai ler para nós. Isabel, lê o primeiro versículo, por favor. Vai. Se detém. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se aceita na obra dos transgressores. Para um pouquinho só. Vocês perceberam aí que o primeiro versículo ele está dizendo o seguinte: que é feliz o homem, ou seja, é feliz a pessoa que não anda segundo o conselho de quem? Ó, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de quem? Essa pessoa faz o que no versículo 2? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ó, irmãos, essa pessoa que tem prazer na lei do Senhor, ela não é a pessoa natural. Porque a pessoa natural, em sua posição humana,
ela não se volta à lei de Deus. Amém? Ela não se volta à lei de Deus. Quando o texto está dizendo aí que essa pessoa é feliz porque ela medita na lei do Senhor dia e noite, é evidente que essa pessoa não é uma pessoa comum. Ela não é uma pessoa natural na sua humanidade, porque a carne dela não deseja a lei de Deus. Isso só pode acontecer com uma pessoa que é transformada ou que é alcançada pela graça salvadora de Deus. Amém, irmãos? Não estão entendendo? Então vamos lá. As pessoas que estão se inclinando contra a lei de Deus, segundo o texto de 1 João 5,19, que diz lá 1 João 5,19, ó, sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. Então essas pessoas que estão mortas espiritualmente, essas pessoas, assim como elas estão, nós também estávamos antes. Isso Paulo está dizendo, nós estávamos assim. Então o que é a batalha espiritual? A batalha espiritual se consiste em quê? Quando a pessoa ela vem para o Evangelho, o que vai acontecer? Traduzindo, irmãos, uma linguagem muito simples, ela muda de time. Ou seja, se ela estava do lado de cá, ela lutava contra quem estava do lado de cá. Se ela vem do lado de cá, ela começa a brigar contra quem está aqui. Em outras palavras, é o seguinte: quando a pessoa estava no campo do inimigo, cegamente ela era inimiga de Deus. Amém? Ela era inimiga de Deus. Quando ela aceita o Evangelho e vem para cá, quem é a inimiga dela agora? O diabo. O diabo passa a ser inimigo da pessoa que outrora ele não era amigo, mas ele enganava, ele escravizava essa pessoa, ele iludia essa pessoa, ele não era verdadeiramente amigo. Mas quando a pessoa encontrou o Evangelho e veio para o Evangelho, veio para o de Deus, agora começa a batalha espiritual. E essa batalha espiritual, ela acontece de várias formas. De várias formas. Uma delas, irmãos, está, por exemplo, registrada, nós já falamos com vocês isso, mas é bom lembrar, está lá em Mateus capítulo 4. Mateus 4. Ok? Os irmãos acharam? Antes de nós vermos o capítulo 4, antes da capítulo aberto aí, observe o que acontece no capítulo 3, versículo 17. E uma voz dos céus disse: esse é o meu filho amado, em quem me agrada. Pegando o texto corrido, capítulo 4, Jesus vai ser tentado pelo diabo lá na parte do versículo 1. Quando chega no versículo 3 do capítulo 4, o que acontece? O tentador ou o diabo chegou-se a ele e disse: se tu és o filho de quem? O que foi que a voz do Pai havia falado no versículo 17 do capítulo 3? Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Chega o diabo e diz: se tu és o filho, há uma batalha aí. Em que era que o inimigo vai atacar? O inimigo fala assim: manda que as pedras se transformem em pães. E o inimigo, irmãos, ele vai sempre tentar atacar a nossa vida com Deus na área em que estamos frágeis. Na área em que somos frágeis. Jesus, em sua humanidade, naquele momento, estava o quê? Com fome. Com fome. O que o inimigo fez? Ele atacou, batalha, guerra espiritual. Ele atacou numa área frágil de Jesus, em sua questão humana. Amém, irmãos? Na questão da igreja, não do Cristo, porque o Cristo ele não podia fazer isso. O que ele tenta fazer com a gente? Ele tenta fazer, sabe o quê? Trabalhar com a acusação. Com a acusação.
E a acusação consiste basicamente em 2 pontos. Presta atenção. Posso dar para você um exemplo? Fique em pé um pouquinho. Olha, todos nós temos essa caixinha aqui dentro. Aqui no corpo. Aqui dentro tem uma coisa chamada mente. Cérebro. Quando o inimigo ataca, ele tenta trabalhar a nossa mente usando o quê? As lembranças do passado. As lembranças do passado. E tem horas, se você e eu tomarmos cuidado, a lembrança do passado, ela vem tão fortemente na gente que parece que está acontecendo agora. Obrigado por ela, viu? Deus já nos perdoou, temos a convicção disso, mas na hora que o passado, o trabalho do inimigo vem, aí ele tenta criar em nossa mente o quê? A dúvida se fomos realmente perdoados. A dúvida. Por que eu estou lembrando disso se Deus já me perdoou? É como se o perdão fosse deletar. Deus não deleta a lembrança dos nossos erros, irmãos. Deus simplesmente perdoa. Por que Ele não deleta? Porque eu não posso esquecer que eu já pequei. De forma que, usando você como exemplo de novo, se você pecar, eu não posso esquecer que eu também pequei. Eu não posso acusar a minha irmã que pecou. Ó, acusar. Então o que o inimigo faz para acusar a gente? Ele usa a nossa mente, ou ele usa as pessoas que estão ao nosso redor. Geralmente pessoas que conhecem a nossa vida, conhecem um pouco a nossa história. Essas pessoas são muitas vezes da sociedade em geral, da sociedade familiar, vizinho, e por incrível que pareça, até membros da igreja visível. Até membros da igreja visível. Um exemplo está na Bíblia. Ai, Jesus, o tempo é curto, vamos lá. Lucas capítulo 7. Amém? Jesus foi à casa de um homem a convite para jantar, e ao chegar lá, algo não programado aconteceu. O que aconteceu? Vamos lá? Versículo 39. Vamos voltar um pouco antes? Vamos ler alguns versículos antes para que é melhor. 36. Convidou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, ou seja, que vivia em pecado, traduzindo na época, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume, e estando atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com o perfume. Olha o versículo 39. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que toca ou que tocou nele, pois é pecadora. Esse homem já foi logo detonando na mente dele essa mulher. Ele sabia da vida dela. Ele sabia da vida dela. E Jesus não sabia? Sim ou não? Sim. E por que Jesus não acusou essa mulher? Não é porque ela não tinha pecado, irmãos. Não. É porque a única maneira do homem vencer o pecado é em Cristo. E se Cristo rejeitar o pecador, aí acabou. Vamos entender isso? Então, dentro da batalha espiritual, o inimigo vai usar nossa própria mente e vai usar as pessoas que nos cercam.
Olha aí. Olha o Tiago aí, vai ver o Evangelho. O cara para sem vergonha, fazia assim assado. Ou seja, a pessoa não estava nem de si lá. Ela está olhando do passado do Tiago. Ou do passado do José, da Maria, do João, do Joaquim. Será de quem for? Isso é marcas do passado que as pessoas estão acusando. Isso é uma batalha que muitas vezes a pessoa ela não pensava que ela passaria quando ela estava lá no mundo. Quando ela aceita Jesus e vem, aí começa essa guerra na mente. Olha a diferença de Deus e o diabo. Miqueias. Só Jesus a causa. Se não for Deus por nós, não dá não. Os irmãos acharam? Miqueias capítulo 7. Miqueias está perto de Oséias, antes de Zacarias, depois de Oséias, depois de Amós. Acharam? Usa a referência, se for o caso. Usa o índice. Amém? Amém. Podemos ver? Podemos ver? Versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer no quê? Na misericórdia. Olha o versículo 19. Tornará a piedade de nós, pisará com os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém? Amém? Amém, Jesus. Isso me fez lembrar uma história de uma mulher, que eu já contei para vocês aqui, e eu resumo. A mulher tinha pecado, e ela não soube lidar com esse pecado, começou a adoecer. O marido dela era muito rico, e ela pecou antes de casar com esse homem. E resumindo, esse marido era um pastor, como foi indicado, e o pastor pediu para conversar só com ela. E o marido autorizou, e quando o pastor foi conversar com ela, o pastor fez a seguinte pergunta: filha, o que foi que você fez? Ela respondeu ao pastor: o senhor é polícia para perguntar o que eu fiz? Aí ele percebeu que o meu irmão de sério. Aí ele falou: filha, Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. E ela disse para o pastor: pastor, o que eu fiz? Nem Deus perdoa. Ela carregava um peso gigantesco do pecado cometido por alguns anos atrás. Muito lá atrás. E aí o pastor falou: quero fazer com você uma simbologia. Vamos conversar? Ela disse: vamos, tudo bem. Aí o pastor: imagina o mar. Imagina o mar. Você está andando do lado do mar e eu também estou andando do lado do mar. E ela: tá bom, estou imaginando. Imagina agora você carregando uma pedra. E a sua pedra é grande. Carrega a pedra. É fácil carregar? Não. Eu também vou carregar uma pedra. A minha pedra é pequena, mas é uma pedra. Vamos continuar carregando as nossas pedras do lado do mar? É assim, vamos. Agora vamos nos libertar da pedra. Eu vou jogar a minha pedra lá no mar. O pastor perguntou para ela: se eu jogar minha pedra, faz barulho? Ela disse: faz, um pouquinho, mais faz. Espirra água? Espirra. Pouca água, mas espirra. Mas onde vai parar a pedra? Perguntou o pastor à mulher. Ela disse: no fundo do mar. E se você jogar assim? Vai fazer um barulho terrível. Vai espirrar muita água. Mas vai parar onde? No fundo do mar. Não importa o tamanho do meu pecado ou do seu pecado. O que importa é o que Deus pode fazer com eles. Ele nos perdoa e lança eles no fundo
Sabe o que significa isso, irmãos? É para não resgatar mais, é não trazê-lo à tona outra vez. Deus sabe o que eu fiz, Deus sabe o que você fez, mas quando perdoa, Ele perdoa de verdade. Ele não fica mexendo na ferida do pecado que Ele perdoou. Deus não faz isso. Já que o diabo tenta usar a água, sabe? E aí começa então a grande batalha espiritual. Amém, irmãos? Por que o inimigo vai lutar nessa batalha? É porque se ele conseguir fazer com que um versículo da Bíblia não se cumpra na minha vida, só um versículo. Tem vários, mas eu quero ler um só com vocês. Se ele conseguir fazer isso que você vai ler agora aí, João capítulo 15. Amém? João capítulo 15. Podemos ver? Versículo 14. E vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos De quem eu sou amigo? De quem você é amigo? De quem somos amigos? Diz Jesus o quê? Tiago, você é meu amigo se fizer o que eu te mando. Então o que ele vai fazer? Ele vai lutar para que eu não faça o que Jesus manda. Porque se eu não fizer o que Jesus manda, eu não sou amigo de Jesus. Qualquer que ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Então o que ele vai fazer para que eu não faça o que Jesus manda? Olha o que ele vai tentar fazer com você, comigo, conosco. Na realidade ele não vai tentar fazer nada. Ele está tentando faz muito tempo e faz de alguma forma todos os dias. E se não fosse a graça de Deus, eu falo por mim, eu não estaria aqui. Você eu não sei. Olha o que ele está lutando para fazer com todos. Mateus capítulo 4. Jesus tem misericórdia de nós. Os irmãos acharam, capítulo 4? Lembra que é a mesma texto da tentação lá do pão, lá, transforma a pedra em pães. Mas olha só, que Jesus não parou, Satanás não parou aí quando tentou Jesus. Olha o que ele fez no versículo 8. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos da onde? E o seu esplendor. E lhe disse: tudo te darei se prostrado me adorares. Irmão, vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu sei que o Valdo está gravando, mas não tem problema não. É para ficar gravado mesmo. Irmãos, existem pessoas e pessoas, amém? Vou falar de uma forma muito simples, sem ser tão claro que é desnecessário. A minha esposa costuma dizer que não existe pessoa feia nem bonita. Existem pessoas, cada um se posiciona e se coloca como é. Então, quando se fala de beleza física, por exemplo, eu sei que tem uma beleza comum. Eu não sou como alguns acham por aí, né? Que se acham belos demais, ou algumas pessoas se acham belas demais. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Quando eu parei de frequentar a igreja, eu tinha 14 anos de idade. Do nada, irmãos, do nada. Teve um dia, uma expressão muito simples aqui,
que surgiram 7 mulheres na minha vida. Eu tinha 14 anos. 7. Irmãos, sabe o que é isso? É tentativa de fazer o homem se sentir o bam. Todo mundo me quer. É sentir-se valorizado pelo mundo. Isso é um esplendor do mundo, irmãos, para o homem carnal. É um esplendor do mundo para o homem carnal. Quando eu voltei para o Evangelho, aí não pode ser tão claro. Não muito depois que eu comecei a pregar, alguém falou assim: vamos abrir uma igreja? Ah, bem, irmãos, vamos abrir uma igreja? Você prega, eu abro a igreja. Se fala bem, a gente abre a igreja. A pessoa não pensou em abrir a igreja pensando no Evangelho. Ela pensou em abrir uma igreja somente para me pregar. Sabe o que é isso, irmãos? É a propaganda de você ser dono do ministério. É a propaganda, é a questão de ser maior, de aparecer. Lembra do primeiro texto que nós lemos aqui hoje? 1 João capítulo 2. Ó, não ameis e nem o que no mundo há. Então amar o mundo, irmãos, é amar o mundo no seu sentido literal, é se apegar às coisas visíveis. Ah, não vou, essa terra para mim é tão importante, não vou deixar essa terra. Foi o que Deus fez para Abraão: sai da terra. Então muitas vezes a pessoa tem uma história naquela terra, e para ela aquela terra é tudo para ela, e ela ama qualquer possibilidade de perder a terra, deixa ela com o coração totalmente atribulado. Sabe que outra coisa? É a família. Que Deus falou para Abraão: sai da casa do teu pai, sai da tua parentela. Esse sair aí, no sentido de Abraão, era literal. Só que Deus estava trabalhando com ele ao homem de fé.